paz do Senhor para você, docente do Discipulando. Estamos aqui para mais uma produção do EBD em Síntese Podcast, uma realização do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus, igreja presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. Quem vos fala é o professor Eli Espínola, e neste momento eu quero já passar a palavra para os nossos professores ilustres que integram esta mesa de conversação deste podcast, com esse formato todo especial, espontâneo. Professora Celeste, a paz do Senhor, Celeste Rubinho, você teria aí paz do Senhor. nas suas considerações iniciais também, um convite especial para os nossos internautas? Com certeza, com certeza. Que alegria, né, tá aqui mais uma noite, um dia, uma manhã, não importa a hora que você esteja nos assistindo, sejam todos muito bem-vindos, né? É uma lição maravilhosa, crendo nas ordenanças de Cristo à Igreja, lição 11, que delícia! E aqui fica o convite, né, para todos vocês, professoras e professores da EBD, aqueles que não são professores, que gostaram da nossa aula, que estão nos acompanhando, venham com a gente, assistam até o final e deixe seu like, se inscrevam no canal, porque isso é muito legal, que vai ajudar que o YouTube entenda que para muita gente esse vídeo possa chegar, a mensagem de Deus possa, e quantos corações não podem ser tocados com isso, né? Então, contamos com você, deixe seu like, se inscreva no canal e fique conosco até o fim. E ative o sininho. E ative o sininho. Obrigado, professora Celeste. Professor Douglas Nilson Moraes, a paz do Senhor. O que esperar da lição de hoje, meu querido? Pai do Senhor, professores que nos assistem, nós que estamos aqui nesse podcast, quero primeiramente também agradecer a todos aqueles que semanalmente têm nos acompanhado, têm sido abençoados, assim como nós, com esse tempo de aprendizado, seja através deste grupo ou o outro grupo que também está semanalmente trabalhando as lições do discipulado. E a nossa expectativa a cada semana é que sejamos instrumentos nas mãos do Senhor para ministrar a lição e poder contribuir com a aula que o professor já está preparando para o próximo domingo, e assim nós podermos ser parte desse processo. Essa é a nossa expectativa para hoje, em se tratando das ordenanças. Obrigado, professor Douglas Nilson. Então, para você, professor do Discipulando, professora do Discipulando, está aqui a nossa gratidão por acessar o nosso canal e se inscrever, ativar o sininho e ficar acompanhando as aulas desta equipe, não apenas desta equipe, mas também dos demais segmentos da nossa EBD. Hoje, meus queridos professores, estaremos aprendendo sobre a lição número 11, crendo nas ordenanças de Cristo à Igreja. Seriam pelo menos duas ordenanças, dois mandamentos deixados por Cristo, duas instituições reconhecidas por Cristo, né? E, digamos, só considerando aqui alguns elementos que o título dessa lição implicam, né? Por exemplo, o caráter de ordenança e ambas as ordenanças, elas tratam tanto do início da fé ou da vida cristã, como da experiência, né, da jornada cristã, né? São ordenanças que teriam, digamos assim, um caráter de rito, né, propriamente de rito, um caráter cerimonial, e também são ordenanças, ou melhor dizendo, proclamações, que também trazem um elemento simbólico daquilo que Cristo fez por nós, daquilo que Cristo fez por cada crente. E que você, professor discipulando, precisa levar em conta, antes de propriamente introduzir o assunto da lição, que uma pergunta que pode surgir entre os alunos é: qual é a igreja correta, né? Ou as marcas de uma verdadeira igreja?
A marca de uma verdadeira igreja é uma igreja que administra essas ordenanças, as ordenanças que haveremos de estudar aqui, e que as administra de forma correta. Não, você não pode conceber uma igreja que não administre a ordenança do batismo ou que não administre a ordenança da ceia. Pronto, e acabei de citar aqui os dois, em que consistem essas ordenanças que serão objeto do nosso estudo hoje. E ali, agora, introdutoriamente, professor Douglas News, por favor, pode dizer alguma coisa. e quanto a essas ordenanças, nós temos essa liberdade, sempre temos batido nessa tecla, que para o novo convertido que está ingressando na igreja, ele pode se perguntar aonde vai encontrar, qual é a fundamentação dessas ordenanças, por que nós seguimos determinadas ordenanças e, de repente, ele pode estar vindo de um outro segmento, onde lá se administrava de outras formas. Como fazer isso? Como trazer segurança bíblica e teológica para esse novo convertido? Então, nada melhor do que a nossa declaração de fé. A nossa declaração de fé, ela vai ter nos capítulos 12 e 13, vai apresentar detalhadamente o nosso credo sobre essas ordenanças, sobre o batismo em água e sobre a ceia do Senhor, que ao longo deste momento nós vamos estar sempre pincelando sobre, com maior detalhe, sobre esses dois momentos de relevância para, como você falou, para a vida cristã. Eu queria fazer uma ressalva que quando o professor ele fez uma pergunta, qual é a igreja correta, né? É uma boa pergunta, uma pergunta ingênua, mas é uma boa pergunta e muito frequente, inclusive, né? Dos novos convertidos, porque não nasceram no Evangelho, por óbvio, né? E estão vindo aí das mais variadas igrejas e entendimentos possíveis. E a nossa função é qual? Acolhimento, né? Nós, primeiro ponto, precisamos acolher, porque há outras denominações e outras igrejas que elas têm um posicionamento radicalmente distante, ao contrário ao que nós vamos apresentar, ao que a revista está nos trazendo, né? Mas eu acho que um ponto que a gente pode ressaltar para facilitar o entendimento desse aluno seria tocar na graça salvífica, né? Quando nós trabalhamos aquilo que nos permitiu a graça, que é diferente da meritocracia, eu acho que é fundamental uma introdução nesse ponto para ele, por si próprio, começar a refletir e vai começando a entender, quer dizer, então, que não depende do que eu faço, então quer dizer que não depende de nenhum ato extraordinário ou que advenha de mim, ou que venha para mim mesmo. Isso é importante, né? Porque quando nós formos trabalhar ordenança e sacramento, basicamente, há uma linha de pensamento que entende que o sacramento ele traz uma graça espiritual, ele traz uma graça salvífica, né? E que os sacramentos são veículos dessa graça. Esse é o ponto, a graça, né? E a graça, só para concluir, amado, a graça, ela é de graça. A graça, ela vem para além do que eu sou, do que eu faço, do que eu fiz, do que eu deixo de fazer. Claro, eu estou sendo exagerada, né? Porque tem uma linha aí que me limita, né? Que é a ética espiritual. Mas independe de tudo aquilo que eu fiz, eu que vim de outra linha de pensamento, para mim foi muito difícil entender esse ponto. Qual a diferença de ordenança e graça? Puxa vida! Então, eu estou falando como se eu estivesse falando para mim há 20 anos atrás. A graça, esse é o ponto. Pois não, professor Douglas?
Dentro desse assunto, veja como é importante esses temas doutrinários, e a nossa lição, ela vai trabalhar isso, cada um no seu espaço, porque imagina que nós estamos falando de ordenanças, mas antes nós já falamos de pecados, já falamos de salvação, nós falamos de elementos, ações prévias que precisam para chegar aqui. Então, o novo convertido que está semanalmente assistindo às aulas, acompanhando, ele já entendeu a doutrina da salvação. Ele já compreendeu que ele é salvo na pessoa de Cristo Jesus. E aí, ele não é nem constrangido, nem obrigado a se batizar, que é a primeira ordenança, mas ele é motivado a assumir publicamente essa decisão dele, essa decisão por Cristo. Então, o batismo ele vem como um passo de declaração pública para esse novo convertido, e então, seguidamente, vem a segunda ordenança, que é a ordenança da ceia do Senhor, como algo a ele continuamente, até que Cristo volte, estar celebrando. E aí, o próprio comentarista ele vai falar, baseado em um teólogo, Mie Palma, não lembro se a escrita, a pronúncia seria assim, ali, você pode me corrigir depois, falar no inglês correto, mas o que ele vai dizer é que enquanto... tá vendo? Fiz o contrário. Pronto, mas tem também ele David Palma, que é um teólogo pentecostal. Não, mas é o Maia. Eu fiquei com dúvida aqui. Mas é o Maia. Então, o que ele vai dizer é que há uma ordenança que você celebra uma única vez, que é o batismo. Nós não precisamos estar anualmente e dizer, vai ter um novo batismo, é o batismo dos 90 anos, eu vou me batizar. Mas eu me batizei já, vou batizar no que eu acho bonito, é o batismo do centenário, vou me batizar. Não, é um ato único. Agora, a ceia é um ato contínuo, mensalmente, no caso da nossa igreja, alguma denominação pode celebrar semanalmente, há corpos cristãos que celebram uma vez por ano, mas o importante é estar sempre trazendo essa ordenança, trazendo esse momento, a memória. É verdade, mas queria acrescentar nessa sua observação muito bem colocada, quando você fala, o batismo é uma única vez, é uma ordenança para uma única vez, e é isso mesmo. Fez uma única vez, você como se fosse um distintivo na sua vida que você já vestiu esse distintivo. Ok. Ocorre que esse novo convertido, ele pode já ter sido batizado. Então, é por isso que ainda penso que devemos, como o professor falou, é um momento muito oportuno, né, dessa lição, 11ª, porque já foram faladas, ele já vem sido instruído, né, em todos os passos que ele deve ocorrer, e relembrá-lo, no caso da graça, porque nós vamos ter, ele vai ter que ser confrontado, e isso seria muito bom se fosse ele por ele próprio, que talvez o batismo que ocorreu na vida dele não tenha sido exatamente aquele batismo que nós entendemos, né? Ser um ato consciente, ser um ato de escolha, né? E o método bíblico, né, que nós vamos tratar aqui. Perfeito. Ser atento ao método bíblico. Administração correta, como eu falei no início. Exato. A administração. Então, ele vai ser confrontado, né? Porque normalmente esse aluno já vem batizado, né? Ou por uma linha ou por outra ele já vem. Então, ele vai falar, puxa, mas eu já sou batizado. Quantas vezes eu já não vi isso de um aluno? Não, professora, eu não preciso, eu já sou batizado. Aí você vai ter que trabalhar, né, essa distorção de graça salvífica num sacramento que nós entendemos que não é assim, isso é contrário ao termo bíblico, né? E o que a Bíblia realmente nos recomenda, né? Como o professor ele falou lá no começo.
E nesse aspecto, assim, é inevitável. O professor ele vai precisar voltar a alguns temas anteriores para deixar claro para esse novo convertido o seguinte: a questão não é se o batismo anterior dele, onde quer que tenha sido, é correto ou não. A questão é, ele aceitou a Cristo como o seu suficiente Salvador? Não tinha condição de tomar essa decisão ainda. Então, pronto. Então, aí é um elemento, porque baseado naquilo que nós cremos, na nossa declaração de fé, e vamos falar mais na frente, eu preciso tomar uma decisão por Cristo conscientemente. Então, se eu não tomo a decisão por Cristo conscientemente, qualquer ação que me associa à igreja, à instituição, que me diz que eu realizei este ato, porque o batismo ele é uma confirmação, um ato de uma decisão. Então, se eu me batizei, mas eu não tomei a decisão por Cristo, então tem um elemento faltante aí, que ele pode até melhor ilustrar isso. O batismo, né? A gente já estaria entrando no tópico do batismo, mas eu preciso só fechar aqui essa introdução, meus queridos. Só retomando aqui as considerações que o professor Douglas Nilson já perfilou aqui, quando fez menção da nossa declaração de fé, reafirmando que a temática do batismo e da Santa Ceia, né, como ordenanças, estão bem estabelecidas na nossa declaração de fé. Esse é um ponto que o professor precisa destacar nas palavras iniciais, antes de adentrar a discussão sobre o estatuto, né, do batismo e da ceia como ordenança e não como sacramento. Temos também falado já que essas duas ordenanças são matérias da eclesiologia, ou seja, do estudo da doutrina da igreja. Temos também falado dessa questão desse aspecto inicial da vida cristã, esse rito de iniciação, porque o batismo tem a ver com a vinculação institucional, né? E isso pressupõe, eu creio que a professora Celeste sabe muito bem disso, né, porque ela é professora, direitos e deveres. Se você está se filiando, né, a uma denominação, a um grupo religioso, né, há direitos e deveres. E aqui, só fazendo uma comparação com o Antigo Testamento, nós temos também uma cerimônia que tem a ver com o rito, com a iniciação da fé judaica, que é a circuncisão, né? Agora, a diferença da circuncisão para o batismo é que, no caso da circuncisão, mulheres não eram circuncidadas. Não eram circuncidadas. E nós tínhamos também a festa anual, que era a Páscoa, que também diz respeito à vida cristã. Então, uma ordenança diz respeito ao início da caminhada na fé, e a outra ordenança, que aqui eu estou estabelecendo um paralelo, né? Um paralelo entre a circuncisão e o batismo, como ritos de iniciação, né? Mas a nossa denominação ela não vai propriamente se basear na circuncisão para trabalhar a doutrina do batismo, porque temos suficientes bases bíblicas no Novo Testamento para fundamentar essa doutrina, tá certo? Então, nós temos, sim, nesse sentido, em termos de início da fé cristã e a vida cristã de um modo geral, né, que é a ceia. Meus queridos, iniciando aqui já sobre o nosso primeiro tópico, vamos falar aqui sobre que batismo e ceia são ordenanças, ordenações deixadas por Cristo para a igreja, mandamentos, e não sacramentos. A palavra sacramento, ela tem origem no latim, inicialmente significava uma espécie de depósito que era feito em um lugar sagrado, e depois veio a significar, ou ter uma conotação, a ser empregada essa palavra como, no contexto assim, de juramento militar. E algo que influenciou, né, um evento no processo histórico que influenciou a assimilação por parte da igreja foi justamente a inserção da palavra sacramento nas escrituras, particularmente na versão latina, que é a Vulgata, por Jerônimo, né, que foi quem traduziu
as escrituras, né, do grego e do hebraico para o latim, e ele traduziu no Novo Testamento a palavra mistério, né, que é mysterium no grego, né, traduziu como sacramento. Mas já temos falado aqui que é preferível a palavra ordenança. É preferível a palavra ordenança. E temos também, a professora Celeste já sinalizou neste sentido, que a noção ou conceito de ambas as ordenanças, tanto a ceia como o batismo, não serem considerados como meio essencial de salvação ou de santificação. Pelo contrário, é um sinal da salvação já alcançada, de que você já alcançou a salvação. Como eu já falei, estaremos falando aqui sobre símbolos que proclamam algo que já aconteceu na vida cristã, na caminhada cristã, na carreira cristã. Então, batismo não salva, ceia não salva. Nós temos, ainda aqui, reforçando esse conceito de ordenança, esse estatuto ordenatório, né, da ceia como ordenança, como um ordenamento, tanto a ceia como o batismo, nós temos o batismo integrando a grande comissão. Ide por todo o mundo, né, fazer discípulos de todas as nações. Isso é uma ordem. Isso é uma ordem. E quando nós vemos na instituição da ceia por Cristo, né, fazer isto, uma ordem que Cristo deu, né? Fazer isto em memória de mim. É uma ordem. E Paulo também, quando trata na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e diante. E nós temos também exemplos de Cristo sendo batizado e o exemplo de Cristo também instituindo a ceia, né? Instituindo a ceia. Então, eu queria aqui nesse primeiro tópico só pontuar esse primeiro tópico que trata da distinção entre ordenança e sacramento, e ao mesmo tempo afirmando, né, estaremos aqui a afirmar que ceia não é sacramento e que batismo não é sacramento. Professora Celeste, o professor Douglas Nilson, fiquem à vontade. E só complementando, as ordenanças, né, elas são basicamente, se eu pudesse resumir, determinadas por 3 fatores, né? Elas foram instituídas por Cristo, então isso tem que ficar claro na mente do aluno. Elas foram ensinadas pelos apóstolos e elas foram praticadas na igreja primitiva. Então, penso que são alguns pontos básicos para diferenciar. E quanto ao sacramento, ele, embora as denominações que entende por sacramento, elas divergem até entre si, mas uma grande parte delas entende que é necessário esse sacramento para se conseguir uma salvação. Então, muito bem fechado esse ponto, eu queria lembrar de Tito, capítulo 3, versículo de 4 a 7, quando ele diz que fomos justificados pela sua graça, sejamos herdeiros segundo a esperança da sua vida, baseado na renovação pelo Espírito Santo através do batismo. Então, esse batismo, ele me traz uma sinalização. Eu já faço parte da família cristã, e como o professor Doblenilson tinha mencionado, eu não sou obrigada a me batizar, mas é muito legal, seria muito interessante que eu tornasse pública uma decisão, né? Porque quando eu torno público, é como se eu dissesse ao outro, não faço mais parte do seu território, agora eu pertenço a um outro território, a um território cristão. Então, são elementos que vão contribuindo para a minha autorresponsabilidade como cristão. No entanto, o batismo não é um sinal claro para dizer que eu sou efetivamente salva, certo? É assim, há uma sequência, eu aceito Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador, decido me batizar, se eu cumprir aí alguns requisitos, e então eu posso participar da Santa Ceia. Ok. Mas vamos lembrar que trigo e joio crescem juntos, né? Eles crescem juntos.
Então, eu não posso, vamos dizer assim, criticar nenhuma postura através... Eu estou dizendo isso porque domingo retrasado, né, professora Eli, que eu dei aula sobre o Estatuto da Igreja, e para muitos jovens, né, tinha algumas pessoas já adultas, mas eram, na grande maioria, eram jovens. E jovens, a partir de 12 anos, aquele que nós entendemos que já tem aí uma opinião formada, mas é só Deus, eu quero deixar claro aqui que é só Deus que vê o coração da pessoa. Então, o professor, ele tem que direcionar sem rotular. É esse o cuidado, a cautela. Vocês estão entendendo? Sim, sim. E dentro desse aspecto, eu acho interessante a fala de Celeste. Agora, nós, como professores, que estamos lidando com o público que está ingressando na igreja, né, novos convertidos, o nosso papel é ensinar e apresentar os elementos do batismo, da ceia, das ordenanças, a importância desses elementos. Só que nós podemos nos deparar com alguns públicos distintos. Há aqueles que, por entender que eu não estou ainda preparado para me batizar, vou esperar um pouco mais. E aí, isso precisa de uma maior investigação, digamos assim, para saber por quê, o que é que precisa algo mais. Porque o batismo não é algo místico que eu só vou me batizar se Jesus me der um sonho que eu estou sendo batizado. Ou então, se Jesus usar alguém para que diga que eu tenho que ser batizado. Isso é uma decisão. É algo maduro de alguém que já tomou uma decisão mais madura e agora precisa continuar nessa passada. Porque senão, se eu, como professor, não confrontar, não ensinar, não motivar, e o nosso papel para aí, motivar, ensinar, confrontar, nós podemos meio que não dar importância devida a Perfeito. essas Mas, assim, ordenanças. só um detalhe. Quando você fala motivar, é perfeito, professor. Nós temos que motivar. Ocorre que, às vezes, a nossa motivação, nós estamos tão empolgados em motivar que nós subimos um degrau e fomos para a coação, entendeu? Então, entre motivação e coação, é uma linha tênue. Nós temos que motivar, ensinar, dizer do prazer que isso pode trazer para a sua vida, como essa comunhão ela é satisfatória, mas nós não podemos chegar ao ponto de, olha, se você não fizer, então, sabe, partir para a coação. É esse ponto que eu estava querendo dizer, entendeu? Porque a motivação ela vai envolver tudo na fé. Se eu não for, é mais ou menos assim. Imagina que eu não sou batizado em águas. E aí eu chego para o meu aluno e digo: você tem que se batizar. Eu não tenho um argumento, porque isso ainda nem me trouxe a um convencimento. Agora, eu sou batizado em águas e eu tenho elementos bíblicos, eu tenho a começar, e o principal é que se eu ser discípulo é ser um imitador de Cristo. E se eu estou buscando ser um imitador de Cristo, Cristo orava e orava muito. Então, eu, como imitador, eu preciso desenvolver uma vida de oração. Cristo conhecia a palavra, ele argumentava com a palavra, argumentava. Então, como é que eu vou ser imitador de Cristo? Eu preciso estar vivenciando essa palavra. Cristo se batizou? Se batizou. Então, peraí. Ele precisava? Não, mas ele faz, como o próprio texto diz, para cumprir a Escritura. Então, se Cristo ele se batiza e ele deixa esse legado para nós, então, ele se identifica conosco, então não tem por que eu não motivar o meu aluno e ele não se batizar. Agora, não cabe a mim, sim, passar dessa fase, ou então constranger essa pessoa a dizer, você tem que se batizar, porque senão você não vai para o céu. Aí eu estou transformando essas ordenanças em sacramentos.
Então, é preciso ter cuidado porque o sacramento, ele diz que confere uma graça. Ou seja, se eu não tenho esse sacramento, ele pode interferir diretamente na minha salvação. Então, se eu constranjo Eli a tem que se batizar, Eli, porque se você não se batizar, olhe, você não tem certeza, talvez, para a salvação. Então, eu não posso seguir essa linha. Mas a motivação é porque o novo convertido, ele está em um processo de maturação, de formação. E ele precisa ter um professor que seja um motivador. Porque, veja, quantos exemplos nós temos de alunos que ele começa a olhar o professor e tem um professor como seu referencial e ele vai para a aula, acorda cedo. Eu já contei, acho que eu contei aqui em uma das aulas anteriores, mas se não, eu vou relatar sobre a história de um escritor que ele era muito mal na escola, nas fases iniciais, na infância. E ele de um lar muito disfuncional, todo ano tendo dificuldade para passar, e de repente ele chega, acho que no 5º ano, e a professora, quando vai fazer a chamada, naquele primeiro dia de aula, quando faz menção ao nome dele, ela vira para ele e diz: muito sei da sua história, da sua fama aqui nessa escola, mas eu não acredito em nada do que dizem de você. E a partir daí, essa professora começa um processo de discipulado com esse aluno, a ponto de ficar, depois da aula, passar lições para casa. E esse aluno tão trabalhoso, que estava fadado ao fracasso, ele tornou-se um grande influenciador de pregadores, de pastores por uma longa geração. Então, é esse o nosso papel como mestre, como docente da escola dominical. Obrigado, meus queridos. Estamos aqui já trabalhando a temática do batismo. Segundo tópico, o batismo anuncia uma nova vida. Aí é importante nós fazermos aqui uma distinção entre o batismo de crianças e o método bíblico que nossa igreja adota. Nós temos o pedobatismo e o credobatismo. Alguém poderia até lançar a mão de Cristo, né? Mas observe que Cristo foi apresentado ainda como infante no templo, mas somente em idade responsável é que ele foi batizado, né, por João. Então, nós acreditamos na prática, né, no método, nós adotamos o método credobatismo, né? Não batizamos crianças. E uma outra característica do nosso método é que é por imersão. Até a própria etimologia da palavra, né, o sentido original da palavra batismo explica isso, que significa mergulho, ou seja, está sob a água. E um outro elemento simbólico que reforça esse conceito, além da etimologia, é que batismo significa sepultamento. Né? Ninguém é sepultado pela metade, com uma parte do corpo, né? Alguns membros para fora e outra parte do corpo enterrada. Não existe isso, não tem sentido. Né? Então, é imersão. Até a palavra até conota assim, a experiência de estar encharcado. Né? É mergulho, submersão, estar sob a água. E eu poderia aqui acrescentar a questão da fórmula trinitária, né? O batismo é no nome, na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E, mais uma vez, isso reforça o conceito de ordenança, de prescrição, de ordenamento, da consideração do batismo como uma ordenança e não como um sacramento. Agora, só citando aqui, Douglas, só um exemplo aqui, Celeste, o malfeitor da cruz, né, ele não teve a oportunidade de ser batizado nas águas, nem de participar da ceia. E Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. E está escrito, né? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, a condição para a condenação e salvação é crer ou não crer. Jesus não disse: e quem não crê e não for batizado será condenado. Não, ele disse apenas: e quem não crê será condenado. E, Eli, esse termo que você citou, o credo batismo, né? É interessante pontuar no seguinte aspecto, né? Talvez o professor
ou até o próprio aluno, alguém que tem acesso à aula, pode ficar se perguntando o que é o credo batismo, o que é o pé do batismo, né? O pé do batismo, como você já falou, é o batismo de infantes, né? De crianças. E eu Enquanto fui que, batizado, viu? Eu vim de uma denominação histórica e fui sim, batizado ainda criança. Quando eu vim para a Assembleia de Deus, aí o método bíblico foi o método adotado, que eu considero, né, como bíblico, é o credo batismo. então, a nossa declaração de fé, ela vai apresentar orientações quanto a isso, e nós temos uma idade, a partir dos 12 anos, acho que é isso, 12 anos, que esse jovem ele pode tomar a decisão do batismo, mas o credo batismo ele é importante pontuar porque é dizer o seguinte: o batismo não é para quem quer, chegou e batizou. É para quem é salvo, para quem já entendeu esse processo de que eu sou pecador e eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Cristo, e Cristo passa a ser meu Salvador e meu Senhor, e agora eu entendo que eu preciso declarar publicamente esse amor, essa nova decisão, essa nova vida, como aqui o tópico maior diz, desse texto, desse segundo ponto, anuncia uma nova vida, eu quero o batismo. Então, esse credo batismo é isso, é para aqueles que são salvos. Ninguém vai, em hipótese alguma, chegar em uma das nossas congregações, no dia de um batismo, que teve agora recente, há uma semana, tivemos um batismo, domingo retrasado, alguns dias atrás, né, algumas semanas, nós tivemos esse batismo, e ninguém vai chegar e vai dizer assim: olha, eu cheguei aqui, achei muito bonito, eu tenho uma veste, eu quero me batizar. Só que não é bem assim, tem que haver todo um procedimento para que essa pessoa faça parte desta celebração, desse momento de tanta relevância na nossa igreja. Agora, por outro lado, e nós vamos falar isso mais à frente, mas só para fechar esse ponto, não dá para eu ter o mesmo elemento no sentido que as nossas igrejas são sempre superlotadas. Há igrejas nossas que comportam mais de 1.000 pessoas. Não dá para, no dia de uma ceia, como temos mensalmente na nossa igreja, nas nossas congregações, não dá para chegar no dia de uma ceia e dizer assim: e aí, você é batizado? Você não é? Então, isso é uma ação pessoal. A pessoa precisa entender, há sempre uma orientação, que esta é uma cerimônia para aqueles que já desceram as águas batismais, mas se alguém, porventura, desavisado, chegar em uma de nossas congregações, eu fui lá, comi um pedaço de pão, tomei lá o suco de uva, ninguém disse nada, tanto faz. Isso não quer dizer que nós deixamos a coisa correr frouxo. Na verdade, é que isso eu preciso entender, eu preciso compreender a seriedade dessa celebração, dessa cerimônia. Caráter Senão, solene, né? Solene. Não, e a nossa igreja ela é muito cautelosa, né? Porque ela prepara a pessoa que está interessada em receber o batismo de uma Batizando. forma plena, né? De uma forma plena. Ela prepara quanto aos nossos usos e costumes, porque é muito importante. Faz parte da Ela identidade da né, igreja. faz A pessoa está parte se da nossa filiando a um identidade. grupo, então ela precisa Sem estar a par, dúvida. se inteirar, Perfeito. E direitos e deveres. outra, Há uma questão ética aí. E exato, depois ela ela vai ser precisa estar. cobrada. Por isso, a nossa preocupação de deixar tudo muito claro para ela estar muito ciente do que ela vai fazer. E quando ela tomar esse passo, vai ser um passo tão claro na mente dela que ela vai se sentir segura, ela vai se sentir bem, ela vai se sentir orgulhosa em dizer: eu fui batizada, eu sou batizada hoje, né? Porque o batismo ele identifica você com Cristo, né? E essa identificação ela vai querer compartilhar com você. Por isso que, inclusive, o nosso estatuto é muito claro, né? Porque nós temos regras, como o professor ali falou. Nós temos regras, como todo local tem. No seu condomínio tem regras, não tem? Muito bem.
Na igreja que você vai participar também tem regras, né? E nós precisamos estar cientes delas para que, se algum dia, porventura, alguma delas for quebrada, nós temos a ciência que isso impõe consequência. Nós não podemos ser reducionistas, medindo ou validando um grupo religioso, uma denominação, com base naquilo que ela proíbe ou libera. Não, aqui é proibido, ali é liberado. Não. Em todo lugar você tem algo que é permitido. Né? Algo que inclusive até para você andar na rua, para você andar no ônibus, para você entrar no supermercado. Sem dúvida. Parte do perfil, entendeu? Não é uma anarquia, não vivemos numa anarquia. Todo grupo, todo contexto, todo núcleo organizacional, né? Que se preze por um mínimo de a organização. Regra, ela é muito salutar. O senso de pertencimento. Ela é salutar porque ela me dá limites, ela me dá segurança, ela me dá uma série de quesitos que eu sei até onde eu posso ir, onde eu não posso, e eu posso estar de acordo ou não. E uma observação importante dentro desse aspecto. Nós também precisamos, o professor precisa, desconstruir alguns mitos. Vocês aqui já falaram alguns mitos. Desconstruir outros tantos mitos que estão associados ao batismo. Por exemplo, o mito do misticismo. Ou então, assim, eu achar que no ato... Eu não estou muito bem resolvido. Eu ainda não estou bem salvo, digamos assim. É só um texto, uma expressão comum. Mas eu creio que na hora que eu descer ali as águas, Deus vai gerar uma força em mim que eu vou ser salvo naquele momento. Isso é um mito. O batismo não tem essa ação. Deus ele pode fazer em qualquer que seja a circunstância. Ele não tem uma ação regeneradora. O batismo não tem. E aí, uma outra questão é que o batismo, eu estou na igreja, eu levantei a mão para Cristo, eu me considero um crente e eu tomei a decisão de me batizar. Mas o batismo, e a professora Célia já falou, ele não garante que, pronto, me batizei, agora é só ficar no banco, porque existe uma coisa chamada santificação progressiva. Então, o batismo, ele é uma etapa conclusa, mas eu preciso continuar nesse processo de santificação. Uma coisa é a iniciação na caminhada ou na fé. Outra coisa é a vida cristã. Isso tem a ver com a ceia, né? Assunto do próximo tópico. Tem a ver com a ceia. Porque, não, veja, eu posso me batizar e esperava que algo extraordinário acontecesse ali naquele tanque ou naquele mar, se for no mar, num local aberto. Não aconteceu como eu esperava. Então, agora eu nunca vou me sentir apto para ceiar, porque o que eu esperava não aconteceu. Então, isso aí pode estar associado à falta do ensino, do conhecimento, do discipulado. Esclarecimento, exatamente. Porque esclarecimento. É o processo de santificação que muitas vezes vai gerar algumas ações na vida, no coração, no interior do crente, independente do seu tempo na caminhada cristã. E se a pessoa ficar a desejar quanto à questão da santificação, aí de novo entraremos na questão do direito e do dever, né? Ela precisa continuar prestando bom testemunho. Meus queridos, fechando aqui o segundo tópico, faltou só eu esclarecer a expressão que eu usei, credobatismo, o porquê desse elemento, nessa parte inicial, né? Credo tem a ver com crença. Então, o que é que se requer de um candidato, de um batizando? Idoneidade para a profissão de fé. Idoneidade. Nos moldes bíblicos, né? Só esse adendo. Nos moldes bíblicos. Sim, nos moldes bíblicos para professar a fé. Exato. E outra coisa, um testemunho crível. Então, como é que eu vou acreditar no testemunho de uma criança? Né? Então, sabemos que isso aí também não seria nenhum ponto polêmico, né, para nós. Salvação de crianças. Né? Não, porque a criança não foi salva. Aliás, não foi salva porque não foi batizada nas águas e tal. Né?
Então, sabemos que batismo é condição para a salvação é pela fé. Uma criança pode expressar seus sentimentos condizentes com sua experiência com Deus, mas nós, por uma questão de regra, né, de procedimento, de metodologia, nós temos indicado essa idade mínima para o batismo, 12 anos. Por quê? Porque é necessário idoneidade e é necessário o que é que se requer do candidato, que ele tenha um testemunho crível, digno de fé, né? Uma profissão pública da fé, da fé que ele está professando, né? E que seja crível, consistente, tá certo? Vamos agora avançar para o terceiro tópico, meus queridos. A ceia do Senhor anuncia a comunhão com Cristo. Temos falado sobre o início da caminhada cristã, esse rito de iniciação, que é o batismo. E agora vamos falar da vida cristã e o papel da ceia, né? Aí nós temos algumas teorias, como a teoria da transubstanciação, né? Há algumas crenças que estimam que os elementos, no caso o pão e o suco de uva, eles literalmente se transformam em corpo e sangue de Cristo, né? Aí nós temos uma outra concepção, que é a teoria da consubstanciação, que concebe que Cristo estaria, digamos, não fisicamente, mas espiritualmente presente nos elementos. Já a nossa metodologia, a nossa crença, né? Nosso método de administração da ceia é o memorial, memorativa, né? Jesus disse, fazer isto em memória de mim, quando ele instituiu a ceia. Então, a ceia para nós assembleanos, de acordo com isso está muito bem estabelecido, a nossa declaração de fé, nós temos esse tipo de consideração para a ceia. A ceia tem um caráter memorial. Nós temos esse simbolismo, que e quando Cristo diz, isto é o meu corpo, né? Isto é o meu corpo. O pão significaria o corpo e ali o cálice, o sangue de Cristo derramado, né? O sangue da nova aliança, né? E que o rito da ceia, ou a celebração da ceia, ela teria pelo menos 3 perspectivas, né? Alguém poderia apontar assim, dizer que a ceia aponta para o passado, faz referência ao passado, porque fala de algo trágico, ou seja, da morte de Cristo substitutiva, a morte de Cristo em nosso lugar. Tem essa consideração, uma referência em relação ao passado, uma referência ao presente, que é o momento de celebração e de comunhão, como o próprio tópico diz, a ceia do Senhor anuncia comunhão com Cristo, ou seja, nossa união com Cristo. E nós temos aí uma referência ao futuro, que é o banquete messiânico da noiva com o seu noivo. E agora, professores, o que vocês poderiam complementar em termos de subsídio para o nosso professor, nossa professora discipulando? A importância disso é o seguinte: quando nós estamos aqui lembrando que a ceia ela é uma reunião, né, importante da nossa igreja, ela visa não só a comunhão entre os irmãos no momento de memorial, né, mas esse memorial ele é tão importante porque sempre trazer à memória aquilo que é importante, ele modifica a minha caminhada. Ele pode contribuir com a minha santificação, porque estamos participantes de um mundo onde as memórias são curtas, onde não há interesse em rememorar as boas coisas, os bons costumes. As coisas são muito passageiras, né? As coisas são líquidas, como diria Balmer. Então, trazer à memória a importância da ceia é o que houve, como o professor muito bem colocou. A ceia é um momento de passado, presente e futuro. Ela, num único instante, ela me traz essa memória ampla do que foi feito por mim, sem nenhum merecimento que eu tinha nesse momento. O fruto que eu recebi
dessa atitude que Deus fez por mim e o meu porvir, a minha esperança, né? E por isso o meu olhar para o futuro. Então é muito importante. A história, ela sempre tem que ser trazida de volta à nossa memória, porque senão nós esquecemos quem somos, nós esquecemos qual é o nosso propósito, não só para a nossa igreja, é para com Cristo em primeiro lugar, né? É para com Cristo, o nosso propósito numa vida cristã. Então, é muito importante. Só uma observação aqui, eu trabalhei com judeus ortodoxos durante uns 7 anos da minha vida, e eles não eram cristãos ortodoxos, eles eram judeus ortodoxos. Mas eles tinham uma coisa muito interessante, a gente sempre aprende muito com todo mundo, né? Aprende até o que não fazer, né? E eles tinham toda festa tinha um momento histórico, eles rememoravam o que eles fizeram, como que eles comiam na época, o que houve, o que aconteceu, né? E isso faz a diferença quando eu entendo por que que eu estou fazendo aquilo. Eu estou rememorando o quê? O que Cristo fez por mim. Ele morreu por mim. Então, neste momento, é um momento de gratidão, de reflexão, para que eu possa, então, contribuir com a minha caminhada, né? Eu gostaria de pontuar algumas questões sobre esse momento da ceia. Primeiro, no texto clássico que nós mensalmente fazemos menção, lemos, primeiro aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Vê como Paulo ouve falar de uma igreja que tinha muitos problemas. E Paulo ele vai pontuando cada um desses problemas, ele vai pontuando até chegar na celebração da ceia. Ele não começa falando da ceia. Por que isso? Porque não dá para eu dar uma importância a uma celebração se outras questões elas ainda não estão resolvidas. E é por isso que nós precisamos dar importância ao caráter de autoavaliação no momento, na celebração da ceia. Então, o primeiro é o caráter autoavaliativo. Eu não posso tornar, porque nós lemos, examine-se, pois o homem a si mesmo. Veja que, se nós lermos, Paulo ele faz uma espécie de examinação daquela igreja até que chega no momento, e Paulo, ele no capítulo 11, ele começa fazendo elogio à qualidade daquela igreja, mas ele diz, nisto não vos louvo. Por quê? Porque eles se reuniam para celebrar, mas ele dizia que isso era pior, eles não se reuniam, aquela celebração não traria a identificação com Cristo, que é o grande significado da ceia. Então, essa autoavaliação ela é muito importante. Um outro aspecto é não tornar essa celebração algo comum. Veja, muitas vezes nós nos habituamos e podemos ser levados a tornar uma celebração tão importante como algo comum. Não é tornar isso algo místico, não é isso. Mas é dar importância devida. E a professora Celeste falou que nós temos a memória muito líquida, rapidamente esquecemos. E eu estava meditando esses dias sobre isso, porque, veja, no passado, e não um passado muito distante, o dia da celebração da ceia era um dia em que as pessoas se preparavam era uma preparação corpo, alma e espírito. Então, assim, era aquele dia em que há uma preparação, há uma expectativa para aquele momento. Nos dias que nós vivemos, com tantas questões, trabalho, aquilo outro, às vezes as pessoas vão tornando um momento importante
como algo comum, a ponto de, hoje eu não vou, não. Próximo mês eu vou, não tem problema. Depois eu vou, tem lá domingo, depois da escola, eu vou lá rapidinho, não tem problema. Então, assim, eu não estou aqui avaliando as necessidades de cada pessoa, mas nós estamos lidando com um público, que é um público que está sendo moldado como imitadores de Cristo. Então, nós precisamos apresentar para esses alunos a importância dessa celebração, a importância de autoanálise, mas também valorizar esse momento, porque é um momento importante para a nossa igreja, para a igreja. É uma celebração importantíssimo. E analise o homem a si mesmo, graças a Deus. Como Deus é maravilhoso, como Ele é bom, como Ele é sábio. Porque se eu fosse depender da avaliação do meu irmão para eu participar da ceia, ia ser bem complicado, né? Porque nós temos o hábito de julgar uns aos outros, nós temos o hábito de sempre tornar o outro culpável por alguma coisa. Então, essa responsabilidade que na Bíblia toda, no Antigo Testamento também ele fala, a responsabilidade é individual, é pessoal, né? Então, quando ele chama cada um de nós para nos autoexaminarmos, puxa vida, isso é o ápice que o professor deve estimular isso desde já, a todo momento. Não é só no momento de ceia, não. Essa autoanálise ela deve ser feita o maior número de vezes possível, porque só assim que nós conseguimos nos perceber e nos corrigir na caminhada até Cristo, né? E só para fechar, Eli, a minha fala, o terceiro subtópico do terceiro tópico vai falar que a ceia ela tem um referencial, que é em memória de Cristo. Em uma das lições anteriores, quando nós falávamos sobre a Bíblia, sobre a palavra, então nós citávamos o seguinte, que toda e qualquer pregação, ela tem que estar centrada em Cristo. Então, a celebração da ceia é uma celebração em que tudo tem que estar, o meu coração tem que estar voltado ao que Cristo fez. A melodia litúrgica, o inário, os hinos, as canções que são apresentadas de igual modo, porque é como assim, num culto de Ano Novo, por exemplo, nós temos uma cerimônia específica, é tradição nossa, um horário específico, há um hino específico para aquele momento da virada. Isso nós sabemos, é tradição e nós gostamos. Da mesma forma, a ceia ela não pode se tornar uma celebração comum quando, depois que fiz tudo, agora vamos, os elementos. Ela deve ser uma celebração que, do início ao fim, leva-nos a refletir sobre o sacrifício de Cristo, sobre o que Ele fez por nós e a ordenança que Ele deixa para nós. Estar ali é saber que pode ser a última, mas ali eu estou lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez e me alegro, porque a cruz, a morte não foi o fim. A ressurreição nos traz esperança que em breve Ele vai voltar. Meus queridos, obrigado aí por estas contribuições. A nossa intenção aqui, professor discipulando, você que é professora também discipulando, é trazer comentários que visem a uma complementação em nível de subsídio para você, professor, né? E aqui, aproveitando até uma sugestão, aqui no auxílio didático 1, a teologia sistemática do Stanley Horton é citada, eu tenho aqui, poderia mostrar nas páginas de 568, páginas 568 e 569, traz uma explicação interessante nessa obra aqui, de Stanley Horton, tá? E também ali, nessa linha, também tem a teologia sistemática, também publicada pela nossa casa publicadora, que é o do Norman Geisler, né? Então, o volume 2, aqui, ele vai ter, pronto, o Norman Geisler, ele vai ter um capítulo bem extenso. Eu acho muito boa essa teologia, porque ela é muito extensa.
ela é bem extensa. Então, ela vai falar de tudo no que fale, pronto, em tangente às ordenanças. Então, ele vai falar as várias linhas, a linha que nós seguimos, que nós cremos, que a fundamentação vai refutar algumas críticas àquilo que nós, de repente, somos confrontados ou somos criticados. Então, eu acho uma teologia sistemática muito completa e bem sólida nesse aspecto. Meus queridos, eu queria só agora, nas considerações finais, chamar a atenção para um problema que não leva em conta, né, de pessoas que têm esse tipo aqui de cosmovisão, né, que, digamos, é o movimento dos desigrejados. Né? O movimento dos desigrejados, só colocar aqui de volta, né? O movimento dos desigrejados, eles não levam em conta esse vínculo, né, com o grupo, com a comunidade. Hoje a professora Celeste já falou aí desse caráter líquido, né? Observem as redes sociais. No caso das redes sociais, eu possuo a rede, mas no caso da comunidade, a comunidade é que me pertence. Mas há pessoas que se satisfazem. Imagina aí como é que você poderia participar de uma ceia, uma live sobre a ceia. A live da ceia. Você vai fazer o download do pão, do suco de uva. Como é que ficaria essa situação? Então, você precisa se congregar. Então, como é que a pessoa ama o noivo, mas não ama a noiva? É complicado. Jesus disse para Pedro, né? Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Então, precisamos amar a Cristo, amar o pastor, mas amar também o seu rebanho. E precisamos nos congregar. Né? Alguém poderia dizer, não, mas a ceia não salva. Sim, mas qual é a prova de que você está em comunhão? É você participar da ceia. A prova, a demonstração de que você está em comunhão com a igreja é você vir participar da ceia. Né? Ninguém está aqui dizendo que a ceia é condição para a salvação, que o batismo é condição para a salvação. Né? Então, meus queridos, fica aí essa crítica ao movimento dos desigrejados. Né? Então, eu gostaria de passar agora para a professora Celeste, depois para o professor Dorinilson, as considerações finais para nesse momento em que caminhamos aqui para a conclusão. As considerações finais que ela parece uma lição muito simplista, mas ela não é, ela é fundamental. É fundamental o professor fazer um resumo no final da sua aula, lembrando que ordenanças elas foram feitas por nosso Senhor Jesus Cristo, uma recomendação direta para nós, que nós devemos, na medida do possível, cumprir, e que a graça ela é independente das ordenanças. Deus nos salvou por um amor absurdo, que João fala de tal maneira, né, que não há como descrever esse amor que ele demonstrou por nós. E tanto o batismo, que é uma convicção da decisão que eu tomei, como a participação na ceia, que é rememorar, trazer à memória tudo que nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós, é de fundamental importância. Então, professor, faça um resumo no final, com breves pinceladas, animado, convidando o seu aluno para já ir se comprometendo para fazer parte do próximo batismo. E sempre fique conosco, dê a sua opinião. É um prazer, uma satisfação estar aqui com dois professores tão brilhantes como meus colegas. E que bom que você está aqui conosco. Lembre, deixe sua opinião, se inscreva e toque o sininho para compartilhar com a gente. Como, da minha parte, como orientação final ao professor, eu sugiro que ele mesmo ministrando essa aula, dependendo da classe, do corpo de alunos a qual ele está ministrando, muitas vezes algumas questões
muito peculiar, de cunho muito pessoal, podem surgir e esse aluno ele não sinta-se à vontade até para fazer perguntas, questões na sala de aula. Então, nós como professores, você como professor que nos acompanha, procure seus alunos individualmente, converse com eles, abra um caminho para que ele possa, de repente, abrir o seu coração para você e tirar algumas dúvidas que tem ou alguns impedimentos que pode até deixá-lo triste nessa caminhada. Às vezes, uma palavra da parte de Deus e você sendo instrumento do Senhor nesse processo pode ajudá-lo nessa caminhada. Então, não se resuma à aula. Procure seus alunos, esteja aberto, converse individualmente com cada um, porque, como eu falei aqui em uma outra aula, o processo discipulado ele não se resume só ao ministrar a aula, e cada aluno ele tem uma caminhada, não dá para todos irem na mesma velocidade. Por isso, se o professor se coloca à disposição para momentos individuais com esses alunos, ele pode ajudá-lo nesse processo de imitadores de Cristo. É isso. Obrigado mais uma vez aos colegas. Espero que, tal como tem sido para nós, esta lição seja de proveito para você, professor, você que nos acompanha semanalmente. Obrigado, professor Douglas Nilson. Você, professor discipulando, você, professora, ficaram aí algumas dicas literárias. Temos falado sobre alguns autores, como o Stanley Horton, o David Palmer, o Meyer Pilman, né, o Norman Geisler, que não é necessariamente um pentecostal, mas a obra dele é publicada pela nossa editora, a CPAD, um excelente autor, né? Ficaram aí essas orientações quanto ao papel do professor como conselheiro, além de ensinar a temática do batismo e da ceia. Lembrando que o conceito de discipular ser discípulo é seguir a Cristo, e discipular é ajudar alguém a seguir a Cristo, ou seja, ajudar alguém nesse segmento, nesse processo de segmento. Ficou também essa palavra, como sempre, calorosa, da professora Celeste, incentivando aí a sua interação conosco através do nosso canal. Então, quero aqui, meus queridos, mais uma vez agradecer e louvar a Deus por mais um podcast. A paz do Senhor, meus queridos professores, a professora Celeste, professor Douglas Nilson, pastor Reinaldo, mais uma vez, grato pela confiança, pastor Martim, obrigado pela confiança e pela oportunidade. Nossa próxima lição será de número 13, estaremos então concluindo este segundo ciclo da revista Discipulando. Então, meus queridos, a paz do Senhor, então, até o próximo encontro. Pai do Senhor, até a próxima.